Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para comentar aí o quiprocó dessa quarta-feira, né? A notícia do jogador que vinha, que não vem mais, do jogador que talvez venha, que continua talvez vindo, né? Vamos conversar sobre isso aí para ver a que conclusão a gente pode chegar. E aí já adianto que a conclusão que a gente vai chegar é que não dá para tirar conclusão nenhuma, que o problema do torcedor talvez seja querer tirar conclusões muito definitivas a partir de muito poucas informações. Do que eu estou falando? Nessa quarta-feira, estourou aí a bomba de que o Vasco não iria mais contratar o jovem Juan Sforza, né? Aquele jovem ali, aquele volante do New Old Boys, 21 anos, que estaria tudo certo com o Vasco. O presidente do próprio New Old Boys já vinha falando que, cara, tá tudo certo, já aceitamos o acordo do Vasco, estamos só esperando a resposta. E aí, nessa quarta-feira, um perfil lá de um jornalista argentino soltou essa, de que, ó, acabou, deu para trás aí a negociação entre o Vasco e o New Old Boys, o Sforza vai ficar aqui, parece que o Ramon pediu um colombiano, então melou o negócio. E aí, né, pediu um colombiano, a torcida já ligou logo o Lé com o Cré, falou, Cuéllar, o Vasco tá abrindo mão do Sforza para levar o Cuéllar. E aí não deu nem tempo de questionar a fonte, né? Pô, quem é esse argentino aí que tuitou em argentino? A galera já leva mais em consideração. Quem é esse cara? Nem deu tempo de fazer isso, porque logo em seguida o GE já soltou a notícia também, confirmando de que o tal jogador era mesmo o Cuéllar, de que teoricamente, então, o Vasco estaria abrindo mão da negociação com o Sforza para trazer o Cuéllar, mas aí botou mais um ingrediente aí, mais uma pimentinha nesse tempero, que é o fato de que, apesar de estar abrindo mão do Sforza para ir atrás do Cuéllar, a pedido do Ramon, a negociação ainda é muito complicada, porque o salário do Cuéllar é muito alto, é maior do que o do Payet, e aí, por mais que ele esteja disposto a baixar o salário, pode ser que a diferença ainda seja grande. Não só isso, como o clube que contratou o Cuéllar, contratou há 6 meses atrás, não estaria disposto a abrir mão dele tão cedo. Então, ficou aquela questão, pô, então peraí, estamos abrindo mão aqui do certo pelo duvidoso. Estamos abrindo mão de uma jovem promessa para não trazer um cara, né? Para ir atrás de um jogador, de um reforço que dificilmente vem também. Vão terminar sem nada na mão. Já estava confuso nessa hora, quando de repente vem aí mais uma informação do Gilmar Ferreira falando que, ó, galera, realmente parece que vai babar o negócio pelo Sforza. O Vasco realmente tem um interesse no Cuéllar, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Vasco está desistindo aí do Sforza porque achou os valores muito caros, achou que a proposta não valia, o que também é curioso, porque você fala, peraí, mas a informação que a gente tinha é que o New Old Boys aceitou a proposta do Vasco. E aí, de repente, o Vasco recusa, acha muito cara a proposta que ele mesmo fez pelo jogador. É uma coisa que você reforça aquela tese, né, de que existe um organograma da 777 em que o Vasco negocia os seus reforços, aí quando está tudo fechado, a 777 precisa aprovar. Essa leitura do caso reforça essa tese que eu me recuso a acreditar que seja verdade. Eu não posso acreditar que esse organograma que seja feito, não faz sentido na minha cabeça que você espera uma negociação ser completamente concluída, passou então a instância superior da tua empresa lá, entrar no negócio e avaliar se faz sentido ou não. Pô, qual que é o sentido? A 777 ela quer acompanhar, ela quer saber dos investimentos que a gente maiores, né, que envolvem mais dinheiro, ela quer tá envolvida, ela quer dar o ok final. Beleza. Mas, pô, é um processo que você vai fazendo ao longo da negociação, né? Então, o Alexandre Matos se reuniu lá com os representantes da 777 e eles falaram, ó, a gente quer um jogador novo aí da América do Sul, de meio campo, é o que a gente tá pensando em investir. Ah, beleza. Aí passa um tempo, liga lá pros caras e fala, ó, achei aqui esse jogador argentino, 21 anos, essa característica e aquela tal, vê aí, analisa. Aí manda para 777
Enquanto isso, vai procurando outros, né? Ou vai mesmo tentando entrar em contato, ver qual é o valor. Aí, a 777 volta com a resposta, ó, gostamos do perfil. Vê aí quanto é que é. Aí você vai e fala, ó, os caras estão querendo 7 milhões pelo jogador. Pô, 7 milhões não dá. Tem que ser no máximo 5. Aqui no nosso orçamento, o máximo que dá é 5. Tá, vou lá ver com os caras. Ó, estão chorando. Estão chorando que 5 é pouco, mas eu pensei numa proposta aqui, eu ofereci para eles que a gente compra por 5, mas se a gente revender, a gente pega ali do lucro, da diferença entre o que a gente vendeu e o que a gente está pagando para eles agora, e dá 20% para eles. Pode ser? Ah, pode ser. Ah, então vamos fechar. Aí tudo bem, né? Você tem ali um superior que está o tempo inteiro da negociação conversando contigo para avaliar as possibilidades. É assim que funciona em qualquer empresa, sabe? Agora, chega no final, essa lógica de que chega no final, manda para 777 e aí ela avalia, e é porque assim, tá, beleza, mandou, chegou aqui, ó, cheguei no acordo, vou contratar esse volante de 21 anos, argentino, do New Old Boys por 5 milhões com esses 20% aí. Tá, fechou. Tá feito? Tá feito? Feito. Manda para 777. Aí eles reprovam. Aí reprovaram por quê? Reprovaram por causa do valor? Acharam 5 milhões muito caro? Pô, então vamos lá e ver se consegue fazer por 4. Vamos negociar. Né? Não, já cortou. Porque viu que era 5, 5 era muito, já cortou. Ah, não, o problema não é nem o custo. O problema é o jogador mesmo. Que ele, tecnicamente, não atende ali os padrões que a 777 estabeleceu. Pô, então podia ter parado a negociação lá no começo. Por que tu vai negociar com o cara? Por que lá no começo, quando você interessou, já não rolou, entendeu? Então não faz sentido. Pra mim, eu me recuso a acreditar. Enquanto não vir em algum lugar escrito, alguém falando literalmente que é assim que funciona, eu não vou acreditar nessa teoria, de que é a 777, que lá no final, quando tá tudo fechado, pega e você vai ver se faz sentido ou não. Até porque outra notícia que correu esses dias aí, por exemplo, em relação ao Cuejá, é de que a 777 tinha aprovado a contratação dele e que então o Vasco poderia negociar com o clube. Então, quer dizer, na hora do Cuejá, não é no final que eles entram, mas aí nessa hora eles entraram no meio para aprovar o nome do Cuejá para... Então, assim, é uma coisa meio confusa, né? Mas, enfim, o que a gente tira, então, de conclusão dessa história? O que tem de concreto dessa história? De todas as notícias que circularam. De concreto mesmo? Nada. Porque a situação do Cuejá continua adiante da semana inteira, né? Que é aquela coisa do Vasco tem interesse e pronto. Aí o Vasco tem interesse. Aí vai ter o repórter que tá falando, cara, chance zero, não vai vir, o Clube Árabe lá já recusou, é muito caro, a 77 já não aprovou. Até o cara que vai falar, não, tá quase certo, tá ali por detalhes, só falta anunciar. E fica nessa, né? Cada um bancando aí a sua informação. No final, uns vão estar certo, outros vão estar errados, né? Quem tá bancando que não vem, ou quem tá bancando que vem, uns vão acertar, outros vão errar, e aí o que acertar vai poder falar, ah, sabia desde o começo. Agora, a gente como torcedor, fica perdido, não dá para confiar, nem que sim, nem que não. O próprio esforço aí, que seria o fato que teria da noite, o Vasco não quer mais o esforço, mesmo esse fato aí, ó, teoricamente seria mais concreto, porque é o próprio presidente do New Old Boys que está falando, né, que está afirmando que acabou, que a negociação melou. Agora, isso pode ser uma pressão, né? Pode ser uma pressão que eles estão fazendo para ver se justamente o Vasco se movimenta e bate o martelo. De repente o Vasco, não sei o que está acontecendo aí, porque dá para ver lá, deu para ver a resposta ali dos tweets daquele primeiro jornalista que cobre o New Old Boys, que falou que a negociação tinha sido melada, que os caras ficaram sentido, que os caras estavam contando com essa negociação. Pô, já estava esperando, quer vender, com esse dinheiro vai comprar não sei quem. Então, de repente, os caras só estão assim, meio incomodados com a demora e estão tentando dar uma blefada para ver se a coisa anda, né? Porque... E aí eu vi uma notícia agora, um pouco antes de começar a gravar esse vídeo, que reforça essa ideia, que foi aí uma informação de um outro repórter argentino lá, de que, de repente, de que o presidente do New Old Boys já falou que pode voltar atrás. A negociação melou, mas qualquer coisa volta, sabe? Ou seja, nem assim a certeza de que o Sforza é carta fora do baralho, a gente tem. Então, a partir daí, cara, a lição que fica dessa fase de especulações é que a gente tenta construir teorias se baseando em poucas coisas concretas. É muita especulação, é muito disse-me-disse, entendeu?
reportagens que, nem digo que todas são de má fé, sabe? Não é que o cara... Às vezes tem aqueles que falam assim, sem nenhuma preocupação com a verdade, só para ganhar clique, só para ganhar visualização. Mas mesmo aqueles que tentam fazer um trabalho sério, é difícil. Às vezes a fonte é que tá botando a pilha errada, entendeu? Por exemplo, nessa teoria que eu falei, se o presidente está querendo fazer uma chantagem, uma pressão, um blefe por cima do Vasco, o presidente do New Old Boys vira pro jornalista e fala que acabou a negociação, é notícia, né? O cara, a fonte é o presidente, como é que o cara vai negar? Não tem como negar. Ou, de repente, a informação vem truncada mesmo, o cara tá até de boa fé falando pro repórter, mas ele entendeu errado. Então, assim, é pouca coisa concreta, sabe? E aí, a partir esse bando de informação que são mais especulações e ilações do que fatos concretos, o torcedor, de repente, fica querendo montar. Ah, não, foi o que a gente já comentou outro dia aqui. Não, o problema é que a 777, ela só está preocupada em contratar jogador para revender. Aí, de repente, vem uma dessa, abrindo mão de um maluco de 21 anos para ir atrás de outro de 31, como é que fica essa teoria? Cai por terra, né? Ah, não, mas a 777 está sendo mão de vaca, não quer pagar um pouco mais para levar os dois. Só que essa mesma galera que tá falando agora que é mão de vaca, tava reclamando aí semana passada que pagou um monte no Adson, que o Adson não vale tudo aquilo, que tá pagando demais. Então é mão de vaca, agora na hora... Galera, assim, não dá para estipular essas teorias, né? Que nem eu falei, para mim não faz sentido, por exemplo, falar que está abrindo mão do Sforza para ir atrás do Cuéllar, não só por essa questão de que tá difícil a negociação com o Cuéllar ainda, mas pelo perfil mesmo. Se for uma questão de posição, só quero contratar um volante, aí pode ser. Mas, cara, assim, são posições completamente diferentes. Você vai abrir mão de um jogador veterano, que nem o Cuéllar, para contratar um moleque. E eu não vejo como sendo duas contratações conflitantes. Para mim, você trazer o Cuéllar ou trazer o Alan, ou trazer o Souza, ou trazer o Fernando, aí tudo bem. Para que você vai trazer dois volantes, primeiro volante, né, no caso do Souza, ali, no caso do Fernando, para que você vai trazer eles e depois trazer o Cuéllar, sendo que jogam na mesma posição, são teoricamente ali veteranos, né, cada um vai ter a sua característica, mas aí tudo bem. Agora, um Sforza, um moleque, você não pode estar contando que ele vai ser titular do time de primeira. Ele pode até vir a ser, se for muito talentoso. Mas não é uma certeza. É um cara que vai conquistar o seu espaço. Então você traz ali o Cuéllar para ser o titular. E o Sforza, ele entra de vez em quando, revezando ali com o Zé Gabriel, né, caso ele não se adapte. Vamos supor que esse Sforza seja um novo Orediano, que não consegue nem virar titular, não consegue nem ficar no banco. Aí como é que tu faz? Tu fica só com o Cuéllar de titular? Não. Então faz sentido o Zé Gabriel também no elenco, sabe? E aí se ele se firmar, se durante essa temporada ele se firmar como o titular, ou até mesmo como um reserva imediato, aí beleza. Aí no final do ano, negocia o Zé Gabriel, se for o caso, entendeu? Então, assim, no plano ideal de formação de elenco, faz muito sentido você ter 3 jogadores para a posição. O titular absoluto, né, o experiente, que seria o Cuéllar. Que é aquela jogada de segurança, que é o Zé Gabriel. Não vai se destacar tanto, mas também não vai sumir, não vai conseguir perder espaço, porque já se firmou de uma boa temporada. E a aposta, que é um moleque de 21 anos. Né? Tanto que também outra notícia que saiu agora, nessa maluquice, foi um jornalista também argentino, se eu não me engano, que falou que não tem nada disso, que não é nada por causa do Cuéllar que não estão contratando o Sforza, e sim por causa do Luciano Rodrigues lá, Lúcio Rodrigues, o atacante uruguaio, que está no pré-olímpico agora, e que aí não faria sentido contratar, porque tem a questão de você vai trazer o Cuéllar, vai trazer... Então, esse repórter, tá dando o Cuéllar como certo já, né? Aí você já vai trazer o Cuéllar, aí tu vai trazer mais o Sforza. Aí se vier o Luciano, aí começa a ficar muito gringo no elenco. E são 2 jogadores jovens, e aí faz mais sentido, né? Mas o perfil, assim, não vamos apostar em 2 jovens. Até que tá com pouco dinheiro para contratar, realmente, né? Cara, vai gastar uma bala num jovem jogador, que ainda tem que se adaptar ao futebol brasileiro, que talvez não renda na primeira temporada, que nem não renderam o Orediano, que nem não renderam o Capasso. Vamos dar um tiro só, né? Vamos para os outros contratar jogadores mais experientes. Talvez faça sentido, mas talvez também não faça. Amanhã a gente vai ser surpreendido, entendeu? Eu vi gente falando assim, não, desistiram do Sforza porque o Marlon vai ficar. E os 2 jogam mais ou menos na mesma posição.
Primeiro que não joga, né? Porque o Sforza, o Sforza ele é primeiro volante, mas pode jogar como segundo volante. E o Marlon é segundo volante, mas pode jogar como primeiro volante. Achei meio forçação, porque o Marlon não joga de primeiro volante, nunca jogou de primeiro volante no profissional. Jogou na base já, mas no profissional nunca jogou. Quando saiu de posição, saiu para jogar mais para frente, como ponta. Então, não vejo também esse conflito, não. E eu acho difícil essa coisa também aquelas coisas da determinação. Ah, não, decidiram que não vão mais vender o Marlon. Que não tem essa decisão, cara. Ele pode decidir que não vai vender o Marlon agora, pela proposta que chegou agora. Mas aí vamos supor que o Marlon destrua no pré-olímpico. A proposta agora foi de 15 milhões, chega uma de 20. Aí os caras vão abrir mão do Marlon. Aí vai vender o Marlon. Tu acha que não vai vender o Marlon? Tu acha que conseguiu decidir agora, em janeiro, que não vai vender mais o Marlon pelo resto do ano? Se ele destruir nesse primeiro semestre lá e vier uma proposta no meio do ano, não vai vender o Marlon? Claro que vai vender o Marlon. Então, assim, o ponto que eu quis pegar essa notícia é isso, cara. A gente não adianta ficar pegando a notícia e assumindo como verdade. A gente não tem como saber o que vai acontecer. A gente não sabe se a determinação da... Outra coisa, né? Ah, não. A 777, o pessoal quer um conflito também, né? Então, assim, não. A 777, ela quer só comprar jogador para revender, sim. Mas o Ramon conseguiu impor sua vontade. Cara, o Ramon é funcionário da 777. Ah, não. O Ramon quis... O Alexandre Matos queria trazer o Sforza, mas aí o Ramon impôs sua vontade e o Alexandre Matos acabou saindo magoado porque era uma aposta dele. Cara, não sei se faz sentido isso, sabe? Tá todo mundo ali trabalhando junto, cada um tem o seu ponto de vista e defendendo as suas ideias, e os caras chegam a um comum acordo ali, sabe? E a gente não vai saber como é que foi essa conversa. Querer descobrir como é que é o relacionamento de um com o outro, qual é exatamente o projeto, por que exatamente que veio um e não veio o outro, só quem tá lá dentro que vai saber, e talvez nem quem tá lá dentro consiga saber inteiramente, entendeu? Eu acho que não tem jeito, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, e não adianta querer, a partir dessas pequenas notícias que saem, também querer ter, sei lá, definições definitivas, com o perdão do pleonasmo, sabe? Do tipo, não vai ser aquela brincadeira. Caiu hoje. Trouxe esse cara, caiu hoje. Não vai subir. Vai brigar para não cair. Calma, galera. O campeonato vai aos poucos. E que bom que tá terminando essa fase de especulação, né? Agora vai começar o campeonato, os campeonatos. Tem 2 jogos do Vasco nessa quinta-feira, pelo Carioca e pelo torneio lá. Aí a gente tem mais coisa mais concreta para falar, que é a bola rolando em campo. Quem foi bem, quem foi mal. Quem pode ser a solução para o ataque, quem pode ser a solução para a defesa. Por mais que também gerem muita discussão, acho que são discussões mais baseadas em fatos, em coisas concretas, do que essa discussão maluca aí de época de especulação, em que, fala-se muita coisa, quase nada é baseado em verdade, e aí acaba saindo umas maluquices. Beleza? Então vamos nessa, vamos assistir os jogos do Vascão aí. Não sei se quando esse vídeo subir já vai estar rolando. Amanhã, se tudo der certo e não der errado, a gente volta aí, ou comentando esses jogos, ou outra coisa. A gente vai ver conforme aí a banda tocar. Beleza? Espero ter a audiência de vocês, e até lá a gente vai se falando.